ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Noite 94, com Flávio Leandro. Oferecimento Black Friday Ford de VEP, um mês inteiro de preços e condições imbatíveis. Aproveite. Rashides, comida libanesa Ponta Negra. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Boa noite, 7 de novembro, quinta-feira, 2019, dia do TBT de novo, né? Outra vez dia do radialista, depois vamos pesquisar, né, Olivan? Já tivemos o dia do radialista de setembro e comemora-se hoje também, amigo. Pois é, agora em dose dupla, né? Feliz dia do radialista, meu amigo. Feliz dia pra você também, Flavinho. E pra todos os nossos colegas aí que estão nos ouvindo, né? Com toda certeza dos outros prefixos também, né? Maravilha, esse é meu parceiro Olivan que tá lá nos comandos das câmeras aqui da entrevista. Obrigado, querido. Vamos conversar hoje com ela, que é formada em Engenharia Civil, em Direito, tem um programa, é youtuber, chamado História de Polícia. Com vocês, nossa convidada especial de hoje, Patrícia Mello. Boa noite, tudo bom, Patrícia? Boa noite, Flávio. Prazer enorme estar aqui, viu? Que maravilha. Obrigada. História de Polícia. Gratidão também por ter recebido o convite e aceitado. História de Polícia é um programa que você tem hoje no Smart Canal, né? Isso. E você começou quando esse projeto? Esse projeto, ele vem sendo idealizado desde a época que eu comecei a faculdade de Direito. Uhum. Eu queria fazer a integração entre as dúvidas que as pessoas levam para a delegacia e as informações que eu tinha lá no curso de Direito. Então eu disse, vamos pegar e juntar isso aí, fazer a junção de dúvidas com as informações que eu já tinha. Então tive a ideia de criar esse canal. História de Polícia. Isso. E você tem convidados, tem entrevistados e Sim, a interatividade com as pessoas da área policial e jurídica. Já entrevistei promotores, delegados, pessoas também da área da psicologia, falando sobre, por exemplo, um tema que a gente é bem recorrente, violência urbana, os traumas decorrentes da violência urbana. Eu entrevistei uma psicóloga. Dentre as várias histórias de polícia, ela estava me contando uma história de polícia, ela a passeio no Marrocos. Conta para os nossos ouvintes, como é que foi no Marrocos? Olha, isso aí para mim foi uma coisa inesquecível. Eu ter utilizado a minha função de policial lá, tão longe, né? Eu estava a passeio, né? E tínhamos estacionado o carro. Você e seu companheiro. Isso, na época. E tínhamos estacionado o carro em local proibido e não sabíamos, né? No Marrocos, gente. Isso. E lá para as tantas, depois da gente ter batido muita perna, turistado muito, quando voltamos, o nosso carrinho de longe, nós estávamos vendo ele sendo guinchado. Eu levar o carro. Estava no guincho. Nossa, um aperreio, né? Meu Deus, como é que a gente vai fazer para voltar daqui do Marrocos sem o carro? Aí, conversa vai, conversa vem. Ele sabia falar fluentemente francês, mas parecia que a coisa não tava assim, não ia ter. Olha, não rola. Não, vai, o carro vai. E eram 2 policiais e não tinha acordo. Aí eu tive a ideia, não sei de onde foi que teve, de sacar a minha carteira policial, meu distintivo, né? E pedir para ele traduzir, dizer que eu era policial no Brasil, que por favor tivesse a gentileza. Gente, e não é que lá para as tantas... Levar em consideração. Levar em consideração. Sou colega. O carro não começou a sair do guincho, eu disse, meu Deus, isso é um milagre ou realmente funcionou? Funcionou. Acabamos nos apertando a mão, tirando foto. Olha aí, ainda fez amizade. Foi com pro ele. Marrocos, deu uma carteirada e funcionou. Mas é isso, é o coleguismo, né? E aqui você trabalha como policial civil na delegacia, qual delegacia? Em Parnamirim. Em Parnamirim, né? Dá até um abraço aí pros meus amigos, meus colegas, né? Ouvindo, os parceiros aí. Bom, e você faz muito, você orienta as pessoas como se comportar, como lidar com as situações, sem ter a necessidade diretamente de ir na delegacia, você até propõe conciliações, não é isso, Patrícia? Isso, a ideia do programa, a ideia do projeto, o projeto inicial mesmo, é levar informações à grande população. Porque hoje, não querendo desmerecer os demais programas policiais,
o meu projeto, ele não leva à violência, porque eu confesso que eu já vivo tanto a violência no dia a dia que eu não consigo assistir os programas atuais. Então, a ideia do meu projeto, do programa, é levar informação. Por exemplo, eu já fiz um programa falando sobre como fazer um boletim de ocorrência. Como? Como é que faz um boletim de ocorrência? Tem que ir lá no YouTube e assistir, viu? Porque, inclusive, foi a entrevista que eu fiz com um delegado, o doutor Alessandro, ele falando tudo sobre o boletim de ocorrência. Porque, por incrível que pareça, por exemplo, Flávia, essa semana me perguntaram se pagava para fazer um boletim de ocorrência. Nossa! Quer dizer, então a população, muitas vezes, ela desconhece. Gente, não paga. Não paga. Por favor. Então, por exemplo, isso mesmo. Então, são essas informações, essas e outras tantas informações que a gente passa no programa. Mas é importante aqui você dar as informações para os nossos ouvintes e telespectadores também. A questão que você pontuou aqui, nós nem conversamos muito, mas tá estampado nas delegacias, onde você quiser entrar, qualquer delegacia tem lá o que significa assédio moral. Assédio moral significa... Sim, o assédio moral é quando a pessoa tem uma hierarquia, um cargo de hierarquia, e o funcionário, ele vai assediar a pessoa. O assédio moral seria isso. Então, se você está sofrendo de assédio moral na sua empresa, você tem que denunciar. Mas fora, sem ser na empresa, assim, entre indivíduos também existe isso? Sim, sim. Por Agora exemplo, vamos dizer, num condomínio. Não, tem que ter uma hierarquia. Tem que ser o superior. Pronto, no condomínio, o síndico e o porteiro. Isso, pronto. Ele obedece, né? O porteiro, ele obedece às ordens do síndico, então... Aí, se o síndico tiver com implicância com o porteiro... aí tem que aí denunciar. É assédio moral. Isso é assédio moral. Né? Se tiver fazendo ameaças, tipo, eu vou demitir você se não fizer isso, aquilo. Isso configura assédio moral. É quando a pessoa utiliza do cargo para fazer alguma chantagem com a pessoa. Alguma, por exemplo, destratar, humilhar. Então, seria um assédio moral. Por exemplo, um delegado, vamos supor, um delegado que começa a destratar um policial, um agente, um escrivão. Então, existe a hierarquia. Então, ele ali está cometendo um assédio moral. Patrícia, como é que está a questão das mulheres hoje aqui na nossa cidade? A violência contra a mulher, que evidentemente é uma preocupação constante, né? Diminuiu, estabilizou, aumentou, porque a gente tenta combater isso constantemente, mas como é que está a situação real? Você que está vivendo o dia a dia na delegacia como policial civil. Apesar de não trabalhar na delegacia da mulher, né? Apesar disso, a gente fica sabendo dos números, dos homicídios. Inclusive, eu já entrevistei a doutora Luana, que é a delegada da Delegacia da Mulher de Parnamirim. Então, ela já deu vários esclarecimentos, falou dos índices dos feminicídios que aconteceram, né? E continuam acontecendo. As agressões, mas o que mudou, as brigas. O que mudou foi o fato de estarmos tendo mais denúncias. Então, certo. Isso faz com que a gente consiga trabalhar mais os casos. Tem um número, né, específico? Existem números, Agora, especificamente... Não, para denunciar agressão contra a mulher, a Delegacia da Mulher, se não me engano, é 192? Não, eu acredito. Não é 192, é SAMU, tô viajando. Depois eu pego e informo vocês. Eu também tô esquecida agora no momento. Mas 190 é a polícia. No geral seria a polícia. 190, chamar a polícia qualquer. Aquela questão assim, que nós vimos não faz muito tempo, briga entre marido e mulher. Quando há um pedido de socorro, se mete a colher? Sim. Sim, claro. Com certeza. Inclusive, uma informação que a gente passa muito, porque todo mundo pensa que uma agressão contra a mulher tem que se dirigir à Delegacia da Mulher. E não é bem assim. Para se dirigir à Delegacia da Mulher, tem que ter um relacionamento entre o agressor e a vítima. Tem que ser um casal. Isso, tem que ser um casal. Muitas mulheres procuram a delegacia porque, brigou com a vizinha, então 2 mulheres brigando. Se elas não tiverem nenhum relacionamento, então vai ser uma delegacia comum mesmo, de bairro mesmo. Não precisa ser uma especializada, não. Mas não é uma especializada. Essa questão é muito importante, ressaltar sobre isso. De qualquer movimento ou barulho de alguém pedindo socorro, ir atrás de prestar esse socorro e chamar imediatamente a polícia, né? Como policial, eu não digo que a pessoa, o cidadão comum, vá se envolver. Sim. Porque ali, dentro daquele ambiente, você não sabe o que é que está acontecendo, se existe uma arma, o que é que está se passando. Então, você como cidadão comum, você não está preparado para enfrentar aquela situação. Até o próprio policial, às vezes, é surpreendido, Isso. Né? Então, você como cidadão, está ouvindo um grito de socorro, você tem que
pedir ajuda à polícia. Imediatamente. Não tente se envolver naquele conflito dentro de um apartamento, dentro de uma casa, porque você pode ser a próxima vítima. Se o agressor tiver com a arma. Patrícia, e nessa questão assim a gente tem vivido aí a violência diária de assaltos, tentativas de assaltos e tal. Reagir ou não reagir? Nunca reagir. A gente tá vendo que mesmo quando não existe a reação, eles estão assaltando, eles estão matando, né? Eles estão agredindo a pessoa com coronhadas, com agressões físicas, batendo, chutando. Imagine se você agride, né? Se você revida. É segurar a respiração, o controle emocional você manter o mínimo de movimento possível. Dizer todo o tempo o que é que você vai fazer. O que você tá fazendo. Olha, vou lhe dar a bolsa. Olha, vou lhe passar o celular. Sim, a pessoa que está sendo assaltada dizer o que vai fazer para eles não pensarem que você está esboçando uma reação. Uma reação, nenhum movimento brusco, tudo lentamente. Exatamente. Você tudo lento, você fique exatamente imóvel e faça o que ele está mandando. Porque ali você está... Tá valendo a vida da gente, né? A vida da pessoa. Não vai ser por causa de um celular, de uma bolsa que você vai... Leve até o carro, mas me deixe vivo aqui. Isso. E aí não esboçar nada. E isso que você falou é muito importante. Relatar o que você vai fazer. Olha, vou tirar minha carteira do bolso. Isso. Porque já teve casos que a gente já viu, inclusive na grande mídia e na televisão, que a pessoa foi tirar o cinto e ele achou que estava pegando o ladrão, o bandido, né? Achou que estava indo fazer alguma coisa contra ele, reagindo, e atirou. A pessoa estava só tirando o cinto de segurança. E no caso, entre vocês policiais, os policiais homens recebem bem as policiais mulheres ou há um preconceito? Então, tem sim, claro, como em toda instituição existem casos isolados, né? A mulher ainda sofre preconceito por ser policial? Sofre. Eu acredito que, não digo eu, particularmente, não sofri, mas eu já ouvi relatos de colegas que sim. Que acham que a mulher não está preparada para essa função? Mas a mulher, ela está muito preparada. Eu acho que está, é evidente que para qualquer função, né? Pois é, porque a mulher, ela é tão perspicaz, ela é tão detalhista para as investigações, e ela tem uma força, uma determinação tão grande, que realmente, claro que a gente não vai comparar a força física, isso aí é um fator determinante. Tirando isso, existe a capacidade, existem mulheres brilhantes, tanto como delegadas, como escrivãs, como agentes, juízas. Eu acho que isso aí, a única coisa que a gente perde é na força física. Fora isso, eu acho que a gente tem até muito mais perspicaz, muito mais, assim, mais apurado mais detalhado. Muito mais sensibilidade para... Patrícia Melo, canal do YouTube, você é youtuber também, qual é o canal que nós podemos assistir os programas, esclarecer os assuntos? Quem quiser fazer perguntas para você para o próximo programa, como faz para assistir, como faz para perguntar? O programa ele vai ao toda sexta-feira às 5 horas da tarde pelo canal NMP. Do grande Robson Semog. Isso, exatamente. Então lá a ideia da gente além de propor um tema semanal. Por exemplo, amanhã a gente vai entrevistar a Sandro Pimentel, falando sobre a polêmica do óleo que está aí nas praias do Nordeste. E também atual deputado estadual. Exatamente, deputado estadual Sandro. Que é vigilante também. Isso. Então, ele vai falar também também do Novembro PET, que é muito importante, né? Que as pessoas não sabem exatamente o que é o autoexame, estão até tirando brincadeiras, mas é uma coisa muito séria. E ele vai falar amanhã no nosso programa. E estamos também abrindo um espaço no programa para as pessoas que não queiram procurar delegacia e queiram resolver os casos amigavelmente. Uma conciliação. Tipo uma conciliação, porque eu trabalho com isso, eu trabalho exatamente nessa área na delegacia. Eu faço um procedimento chamado TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, para resolver pequenos delitos, pequenas coisas como calúnia, injúria, difamação, perturbação do sossego. E que muitos desses problemas poderiam ser resolvidos com uma boa conversa. Mas a delegacia, devido à demanda ser muito grande, a gente não tem como fazer isso. Porque uma conversa ia demandar quanto tempo? E a gente tem milhares de casos para resolver. Imagina a questão do silêncio após as 22 horas. E muita gente não respeita ainda. O que é que isso pode acarretar? Essa lei do silêncio, a partir das 22 horas, ela já não existe mais. A qualquer hora, se houver realmente uma perturbação
que passe daquele limite dos decibéis. Acima de quantos decibéis? 90? Não, agora exatamente eu não sei. Acho que ultrapassando 40, 90 já é coisa Mas demais. Se tem uma perturbação do sossego, um paredão, de qualquer forma, um vizinho que esteja ali incomodando com qualquer barulho que seja, um som alto, ou então uma briga, uma televisão muito alta, constante, um cachorro que está sempre latindo, incomodando. Nossa, N casos de perturbação do sossego. Elas podem ir na delegacia e registrar o caso. Mas um caso desse, por exemplo, ele não podia ser resolvido com uma boa conversa? Então, o programa Histórias de Polícia abre o espaço para pessoas que não... Porque o que eu escuto muito... Não precisar ir à delegacia para resolver aquela questão. Porque eu escuto muito pessoas dizendo: ai, meu Deus, eu não queria estar aqui. Ai, eu não queria precisar estar aqui. Ou então, meu Deus, é a primeira vez que eu vi uma delegacia por causa de uma coisa tão boba. Então, por que então não resolver isso com a conversa? E exatamente falando nessa conversa, que semana passada a gente resolveu um caso de uma retratação. Um motorista de Uber. Sim. Eu posso falar aqui? Claro, pode. Não vou citar, lógico, os nomes, mas um motorista de Uber, ele foi assaltado mês passado. Olha que caso interessante, Flávio. Ele foi assaltado por 3 rapazes e ficou extremamente traumatizado. Botaram ele no porta-mala, rodaram com ele, ainda com o carro dele, ainda fizeram um assalto. Ele, coitado. Meu Deus. Então ele ficou extremamente estressado, muito, assim, ficou traumatizado. E depois tem que continuar a trabalhar, né? Ele disse que só ficou 3 dias sem trabalhar e teve que voltar a trabalhar. Coisas da vida, né? E, veja só, um mês depois, ele recebeu uma chamada para uma outra corrida. Isso um mês depois do assalto que ele tinha sofrido. Ele imaginou que essa pessoa que estava chamando ele um mês depois não era um dos 3 rapazes? Aí ele viu na hora ali que era um dos 3 novamente no carro com ele. Veja só a moral da história, eu vou terminar a conversa. Esse rapaz não era um dos 3 assaltantes, mas ele, ainda muito abalado com o assalto, foi o que ele fez. Ele deu um print na foto do rapaz na hora da chamada e começou a circular com essa foto do rapaz, dizendo: cuidado com esse rapaz, que ele é um dos assaltantes. Tarará. Nossa. Imagine a imagem desse rapaz. Já estava todo mundo pensando que ele era assaltante, porque foi denunciado. Circulou nos grupos de WhatsApp e inclusive eu gostaria muito até de eles agradecerem bastante depois o que o programa fez por eles, porque esse caso foi batendo lá na delegacia e eu fui a policial que atendeu a vítima. E aí? A vítima da difamação, né? Sim, aí é difamação, calúnia e difamação. Caluniou ele, né? Chamando ele de assaltante. E eu disse: vamos tentar resolver. Veja bem, aqui vamos abrir o procedimento, ele vai ser instaurado, vai ser enviado para a justiça e daqui a um certo tempo vai ter audiência. Ele disse: mas eu tenho pressa, porque minha imagem está denegriram minha imagem. E ainda mais com as redes sociais, Patrícia, isso voa muito rápido, né? Isso. Quando é notícia boa demora, mas notícia ruim... Ele disse que já estava comprometido o trabalho dele. Olha, os colegas absurdo. dele. Ele já disse: e a família desse rapaz? Eu tô sem dormir, porque já me chamaram no trabalho, eu tenho 24 horas para resolver isso, ou então eu vou ser demitido. Então, imagine o pânico, imagine a cabeça dessa pessoa, né? Nossa, que loucura. Aí eu fui e disse: olha, eu tenho uma sugestão, você tem que ir vamos fazer o procedimento, a gente faz o procedimento, ele vai ser condenado certamente, mas isso realmente não vai trazer de imediato a sua imagem de volta. Mas eu sugiro, aí foi quando eu disse: eu sugiro a você que você vá no programa e relate o caso. Vamos perguntar se o acusado, que também, coitado, era vítima. Sim, se ele confirma ou não. Se ele confirma ou não que fez isso. Para eles dois, deu certo. Eles foram no programa. Você encontrou o motorista de aplicativo? Isso. Nós pegamos, conseguimos entrar em contato com ele. Ele disse que estava muito arrependido, mas que tinha sido através de grande emoção. Ainda o abalo do assalto devido ao abalo, e tal. Ele disse: eu aceito. E se ele quiser me perdoar, eu vou para onde ele quiser. Pedir ao vivo, nas frente das câmeras, aonde for, porque eu sei que eu errei. E aí o seu programa Histórias de Polícia abriu espaço para eles. Para retratação. E ele, ao vivo. A vítima disse: olha, eu sei que eu poderia ter aí danos morais, ele ia ser condenado, mas o que não interessa nada disso. O que eu quero agora é voltar, ter minha vida normal de volta. Aí a gente fez o programa.
Eu dei a eles o link e eles estão circulando de volta, eles estão circulando novamente com toda a história do... E aí fica lá no seu canal do YouTube, eles podem compartilhar, ele conseguiu comprovar no trabalho dele que não foi ele. Fez o boletim de ocorrência, né? E com certeza o motorista arrependido deve ter pedido desculpas. Pediu ao tudo vivo bem. lá, e ele aceitou as desculpas. Eu achei assim, de extrema cidadania, de extrema, sabe, empatia, ele se colocou no lugar da pessoa que tinha sido. Que bom, né? Foi assim, foi emocionante o programa. Imagino. Tinha gente assistindo lá nos estúdios e disse, poxa, se todo mundo tivesse essa atitude. Quantos casos podem ser resolvidos assim e as pessoas se apavoram e querem levar ao extremo como se fosse absolutamente necessário ir à delegacia e levam de uma forma desnecessária, né? Porque vocês de repente têm outros casos mais graves e ali é uma coisa entre vizinhos ou de estacionamento ou de som alto que podem ser resolvidos numa conciliação, né? Muitos casos podem ser resolvidos, por isso que a gente abriu esse espaço no programa, porque eu vejo o constrangimento das pessoas que muitas vezes são vítimas de coisas tão banais, de um som alto, que com uma conversa pode ser resolvido. Vizinhos que só estão separados por causa de um muro, que não se conhecem, mas que, sabe, são pessoas de bem que chegam na delegacia e dizem, olha, eu nunca vim numa delegacia, não sei nem por que eu tô aqui. É por causa do meu som. Pois é, às vezes é uma casa do outro lado e que a pessoa não se dá conta que incomoda a casa do lado e as outras tantas e até o condomínio próximo, porque o som voa, né? Isso. E aquilo pode ser resolvido com a conversa, às vezes a pessoa não se dá conta disso. Muitos casos podem ser resolvidos, até questões mesmo de, porque minha ex-esposa pegou a chave do meu carro e não quer me devolver. A chave do carro. A chave do carro. A chave do carro. Então, inclusive tem casos que nem são de delegacia. Casos que envolvem questões de família, como, por exemplo, muita gente chega na delegacia querendo resolver questão de pensão alimentícia. A gente orienta que não é ali, a gente orienta, olha, existiu alguma agressão, alguma ameaça na hora que a senhora foi cobrar sua pensão? Não, eu só quero a questão da pensão. Não, então não é aqui. Nossa, esse programa tem que esclarecer muita coisa ainda. Isso, a ideia é essa, a ideia do programa Histórias de Polícia é esclarecer. Por exemplo, a gente já levou lá um policial rodoviário federal, o professor Assis, que até quero agradecer, que já participou com a gente 2 vezes. Ele fala sobre acidentes de trânsito. Uma dúvida muito comum, as pessoas, nem eu sabia, as pessoas quando batem no carro, né? Elas querem deixar o carro no local. Sim. Aguardando a perícia. Isso impede o trânsito, engarrafamento louco em Natal. Ele foi e disse, imagine isso ali em frente ao shopping, Natal Shopping. Terrível. Na BR. Então, e aí? Não, é para tirar o carro. É para tirar o carro do local. Porque já existe ali elementos suficientes. Isso eu estou falando das palavras dele. Já existem elementos suficientes ali para se fazer a perícia. Independente para saber quem é o culpado. Só não pode tirar se tiver vítima. Peraí, então tem um porém. Se tiver uma vítima, assim, que foi machucada... Não, aí tem que deixar no local. Agora, se você só peraí. Se machucou ou se morreu. Se foi vítima, perda total aí de vida. Por exemplo, se o carro ele tem condições de sair do local, é para tirar. Se o carro não tem condições, aí não tem como fazer. E se houver uma vítima de morte, aí não mexe. Não mexe. Não. Mas se não, tirem o carro, por favor. Pra continuar o fluxo. Olha só, ninguém sabe disso. Essas e outras tantas coisas. Eu não sabia e acho que milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora também não sabiam. Pode tirar o carro, já tem elementos suficientes para provar quem foi o culpado ou não, né? Isso. E até porque quem tiver culpa que assuma também, né? Ou não. Muita gente não quer assumir. Bateu atrás, tá errado? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a pessoa da frente deu uma parada brusca, desnecessária e mesmo mantendo aquela distância, não teve como, né? Não, nem sempre bateu atrás tá errado, não. Mas às vezes você da frente deu causa, né, pra bater. Porque a Patrícia Mello, policial civil, recomenda sempre tranquilidade, entrar em acordo, conciliação e, claro, assistir o seu programa. Como é que faz para assistir o seu programa? Pessoal que está antenado aí, querendo saber qual é o canal, como acompanha no YouTube. Ao vivo, toda sexta-feira, pelo NMP, canal. Que está no YouTube e está também na plataforma Facebook. E logo em seguida a gente lança no YouTube. A hora? A hora do programa ao vivo, sempre às 5 horas da tarde. Certo, aí depois Facebook. Vocês jogam pro
Jogamos lá no YouTube e fica lá todas as informações. E o nome procura Histórias de Polícia com Patrícia Mello. Histórias de Polícia com Patrícia Mello. Porque se colocar só Histórias de Polícia, vai aparecer tantas coisas, né? Histórias de Polícia com Patrícia Mello. Amanhã é dia. Quem vai amanhã? Amanhã o deputado estadual Sandro Pimentel. Pronto. Nós já tivemos delegados, promotores, psicólogos, advogados, falando sobre vários temas que esclarecem a população. Vamos continuar assistindo e hoje já esclareceu alguns pontos aqui pra gente no Noite 94. Quero agradecer a sua presença. Quando tiver novidade, pode voltar aqui. Gratidão. E você tem alô para mandar, né? Sim, tem um alô. Quero mandar um alô aí para... Pode mandar. Primeiro para os policiais civis, né? A minha profissão aí, que realmente... Você abraçou e tem paixão? Abracei, já há 15 anos. Olha só, 15 anos 15 anos já de Polícia Civil. A gente já, muitas dúvidas, muitas coisas que passaram já pela vida da gente, né? Uhum. Coisas boas, coisas ruins, mas tudo serve de aprendizado. Vem cá, todo policial civil anda armado? É pra andar. É pra andar. Sem mais perguntas. Aí quero mandar também um alô pro pessoal dos grupos, né? Que eu faço parte. Sim. Plantão Policial do Rio Grande do Norte. Legal. E Notícias do RN, todos de Parnamirim. Então, mandar um alô aí pro pessoal de Parnamirim também, né? Pra Cristina, que tá me assistindo, disse que tava desde as 7h30 aguardando. Cristina. Beijo, Cristina. E alô pra todas essas pessoas que estão nos acompanhando aqui também. Então tá, gratidão, parabéns, sucesso e volte sempre. Noite 94, muito mais música até meia-noite, de agora até meia-noite, música direto e notícias boas. Vambora. Noite 94, com Flávio Leandro. Oferecimento Black Friday Ford de VEP, um mês inteiro de preços e condições imbatíveis. Aproveite. Rachides, comida libanesa Ponta Negra. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. A cidade é a 94.